Uma das coisas que faz o Denis Villeneuve, ou Denis Villeneuve, ser um dos grandes diretores da atualidade, é a sua competência de manter um clima de tensão no ar. Em todos os seus filmes tem essa característica, é um clima claustrofóbico, um constante suspense, tem sempre uma ambientação impecável. E quando o Sicário foi anunciado, no ano dos Oito Odiados, o Regresso, o Mad Max, o início da nova trilogia do Star Wars, parecia que seria um filme facilmente ofuscável. Mais um filme de policial que trabalha estereótipo de mexicano, nada mais. De um lado o cartel, o crime, do outro uma polícia corrupta e no meio uma protagonista que tenta fazer algo certo. É bem típico essa história e de certa forma é exatamente isso. Nada de realmente novo no roteiro. Mas aqui é o charme de Villeneuve, é a direção. O charme e o diferencial de Sicário é como o filme é conduzido. A fotografia que prioriza detalhes em meio à brutalidade, um senso de perspectiva que é muito inteligente, inclusive, mas para falar disso é tanta coisa que vamos separar por parte aqui. Roger Deakins é o responsável por essa pérola. Um dos melhores fotógrafos da atualidade do cinema vivo, tá? Fotógrafo de Kundun, Onde os Fracos Não Têm Vez, Uma Mente Brilhante, 1917. E o que ele faz aqui é especial. Ele traz o conceito da boa fotografia, que não é apenas a beleza da cena, mas o sentido, o porquê a fotografia funciona assim. Aqui o que ele traz para a fotografia é a perspectiva do olhar do protagonista que não sabe em que está se metendo. É o que traz a maior parte da tensão no ar. Como quem nos representa dentro do filme não conhece aquele lugar, as regras daquele lugar, não sabe exatamente com quem está lidando, a foto ela escolhe um olhar subjetivo, é uma visão subjetiva bem delicada. É tão delicada a ponto de às vezes a gente nem perceber que aquilo é uma visão subjetiva. É o plano subjetivo, que varre o cenário como o olhar do protagonista. Ela explora o cenário, os detalhes, a roupa dos outros, observa cada canto, cada trejeito, e esse detalhe que traz profundidade. A gente se sente como participante daquele mundo, porque aquele olhar que varre a roupa daquele protagonista, que aparentemente é alguém importante, mas ele está de chinelo, o filme ele resolve não trazer uma interpretação própria. A gente que observa aquele figurino e traz a nossa própria interpretação. Cada um pode ver aquilo de uma forma diferente, o filme não dita uma forma correta. A gente está cansado de saber que trilha sonora é responsável em alguns casos em boa parte da criação da ambiência e do suspense. Às vezes até 100%. Mas aqui é uma perfeição, porque a gente sabe que existe perigo no ar desde o primeiro segundo filme até antes do filme começar em si, tudo por causa da trilha sonora. É um som grave, contínuo, pulsante, e quando ela para, o silêncio que é a trilha. Aqui a gente entra naquela discussão, se silêncio é música, a gente sabe que silêncio faz parte da música, isso não tem discussão. Mas aqui a falta da trilha preenche o cenário e a gente já estava acostumado com aquele som grave de fundo e a gente nem tinha percebido. E o silêncio é o que traz o ponto alto da tensão. E aqui a gente entra num elemento essencial, a montagem. É o triunfo que faz tudo funcionar perfeitamente. Uma das melhores cenas do filme, uma das melhores sequências do filme no engarrafamento, o corte é na hora certa, ela deixa a gente participar da cena, analisar cada motorista junto com eles, cada carro, a sensação de perigo que pode vir de qualquer lado, muito porque a escolha de deixar os vidros transparentes, tá? Isso é design de produção, mas essa escolha de deixar os vidros transparentes, por mais que não faça sentido, porque antes a gente viu que o vidro é filmado, né? Inclusive é bem filmado, mas aqui a escolha é consciente, porque a prioridade agora é o senso de vulnerabilidade, e a gente nem importa mais se faz sentido ou não. Por que eles abririam os vidros, por exemplo? Mas o casting também é outra coisa absurda. Até o menor dos papéis tem uma escalação generosa. É claro que o maior destaque do filme é Alejandro, o personagem de Benício Del Toro. Ele é o fio que conduz a atenção inteira do filme, porque ele parece um herói, alguém que se preocupa com a protagonista, talvez seu amigo ali. Em certos momentos ele é bonitinho, ele é legal, mas ele não hesita em dar um tiro nela mais tarde. Ele é assustador e ele não tem piedade mesmo de um personagem que não parecia trazer risco. Um pai de família que estava só no lugar errado na hora errada. Ele é morto também a sangue frio. Ele mata crianças, uma mulher que não tinha nada a ver com aquilo. E desde a primeira cena que ele aparece no filme, você percebe que tem algo diferente nele.
Como eu disse, ele traz o perigo no ar de Sicário. E esse é o maior defeito da sequência, porque 3 anos depois lançava Sicário, o Dia do Soldado. Dessa vez a direção não é mais do Denis, porque provavelmente ele já estava ocupado com Duna Parte 1, e aqui Stefano Sollima ficou encarregado de conduzir Dia do Soldado. E assim, o filme, além de manter o mesmo universo do primeiro, né, briga de cartel, México, fronteira, tudo mais, ele resolve acompanhar o Alejandro como protagonista, e eu acho isso um erro. Ele era o motivo principal, quer dizer, o elemento principal que fazia Sicário ter essa áurea perigosa e imprevisível. A presença do Alejandro era imprevisível. E agora ele como protagonista, você consegue prever o seu próximo passo. Antes ele não era confiável, agora ele é completamente confiável. O clima perigoso se esvai porque a gente sabe que ele é praticamente o Rambo, não tem nada que seja palho para ele, e ele se transforma no típico protagonista de filme de ação. Um protagonista forte, imparável, previsível, piedoso. Ele já não é impulsivo, ele é piedoso. Sua missão principal, né, a missão principal do filme é salvar uma garotinha. Isso porque no filme passado ele matou crianças porque ele precisava vingar de um homem. E salvar essa garotinha, filha de um chefão que aparentemente é seu inimigo, não tem muito motivo aparente. Se antes a gente temia pela vida da protagonista, que não, ele mata 50 soldados, leva um tiro na cabeça, se levanta e vai atrás de vingança. Se antes cada personagem do casting era preciso, cada pequeno papel tinha um ator certo, aqui nem tanto. O vilão é genérico, os capangas, eles são genéricos demais, não dá pra ser mais genérico. Mas ó, não entenda mal, tá? O Sicário 2 é um ótimo filme, principalmente considerando um filme de ação. Tem personagens esquecíveis, um plot meio repetitivo, mas são boas cenas de ação e boas sequências, vai. Me parece que a melhor saída para Sicário 2 manter o mesmo clima de Sicário 1 sem fazer a mesma coisa seria criar um novo núcleo de personagens e continuar explorando a ideia que rege Sicário, que não é o local, por mais que Sicário venha do local, do México no caso, mas abre mão dessa coisa de fronteira, de México, ficou apegado demais. Mas atenção só pela sujeira do mundo corporativo, a milícia, a corrupção, talvez em outra região do mundo, talvez com Alejandro até. Talvez agora Alejandro seria contratado para outro lugar do mundo, chegando lá e descobre que o buraco era muito mais embaixo e que ele não fazia noção do tanto que o mundo poderia ser ruim, por mais que ele achasse que sim, né? Por isso, às vezes, eu sinto que Tropa de Elite 2 é muito mais Sicário do que o próprio Sicário 2.